Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem! O professor doutor em Filosofia e História, coordenador do NESEF, doutor Geraldo Balduino, sempre conosco aí, junto com o coletivo da PP Independente, organizando projetos de formação, né? Nós estamos agora terminando mais um dos projetos, que é o segundo ciclo de leituras e estudos do pensamento de Paulo Freire. Trabalhamos junto nas comissões de saúde, nas escolas, enfim. É importante tê-lo aqui, e o professor Geraldo, inclusive, foi um dos autores do livro, que inclusive fez a apresentação do livro. Conosco também aqui o professor Boners, presidente do Curitiba, do Núcleo Sindical da PP Curitiba Norte, que foi também um guerreiro aqui. Nós queremos já de prontidão agradecer o apoio da direção do Núcleo Sindical, na pessoa do professor Boners, que ajudou a viabilizar esse projeto para que hoje nós estejamos lançando esse livro. A nossa live ela está sendo transmitida pela página da PP Independente, também pela página do Núcleo Sindical da PP Curitiba Norte, da página do Núcleo Sindical da PP Londrina, também da página da PP Independente em Francisco Beltrão, e também na página pessoal minha, professor Luiz Carlos Paixão. Então vamos dar início ao nosso bate-papo e esse ato de lançamento desse livro aí tão importante, que já está criando uma repercussão aí fora do Paraná, inclusive. E nós vamos ter a oportunidade aqui, durante a live, de ouvir também aí os escritores e escritoras do nosso livro. Então nós vamos passar aqui agora a palavra para o professor Geraldo. Boa noite, professor Geraldo. Boa noite, é uma satisfação, Paixão e todos que estão por aqui hoje nesse nosso encontro, mesmo à distância, não é? É um prazer também de conhecer João Vanderlei Geraldi, que eu conheço por meio dos textos, mas hoje a oportunidade de podermos estar juntos, não é? nessa live. E aos demais, agradecer aí a possibilidade de poder contribuir, não é, com mais esse projeto, não é, da APP Independente e os grupos aí associados nessa empreitada importante da formação, não é, de professores, que aí o sindicato cumpre uma das suas funções fundamentais que nós acreditamos, né? Então, eu queria iniciar nesse pré-lançamento dizendo o seguinte: primeira coisa que eu acho importante é que a gente localize um pouco esse lugar, evidentemente, entre aspas, de onde nós pensamos, de onde nós falamos e de onde nós agimos, né? É bem importante localizar esse sentido, não é? A partir, inclusive, o Luiz Carlos Paixão acabou de comentar o segundo ciclo do Paulo Freire, então eu quero justamente abrir um pouco essa nossa conversa e a apresentação aqui, rapidamente, né, do livro, não é, com uma frase do Paulo Freire, né, um dizer do Paulo Freire, quando ele fala justamente que formar é muito mais, né, do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas, no sentido aí das habilidades, né? É muito mais porque, de fato, a formação ela é muito mais ampla, ela é técnica, científica, é cultural e humana, sobretudo. Um segundo aspecto desse lugar, eu queria destacar, é justamente o lugar da escola pública, não é? Que atua na perspectiva, não é, do socialmente referencial, né? Então, não são meramente conteúdos, mas nesse sentido da formação, né? Um terceiro aspecto é do lugar do trabalhador, da trabalhadora em educação, e em especial da educação pública, né? Esse exercício profissional que é tão caro para todos nós, né? E um quarto elemento que eu acho extremamente importante
e é um pouco, está muito em sincronia com a elaboração, vamos dizer assim, desse livro, desse book, que é a produção docente, né? O lugar da autoria, né? Da autoria, né? Do trabalho intelectual, que aqui junta ensino, pesquisa, né? Sobretudo, né? Como reflexão, né? Como formação nesse sentido forte, né? E não meramente uma produtividade ou um conjunto aí de informações, né? Evidentemente que o livro ele traz também informações, mas sobretudo ele é um livro que traz elementos, né, de reflexão profunda acerca daquilo que vem acontecendo hoje, né, na educação no Paraná. Então, bem importante situar um pouco esse lugar, né, da onde nós então pensamos, da onde nós falamos e da onde nós agimos, né? Eu queria, ainda antes de situar um pouco a obra como um todo, eu queria aqui destacar na minha apresentação, né, justamente eu levanto alguns pontos que aqui eu gostaria apenas de pontuá-los, ou de localizá-los, né? Um primeiro aspecto, no sentido assim do desmonte do ensino, não é, no Paraná, mas não só no Brasil também, porque a partir de 2011, né, nós, de 2011, com o governo Beto Richa, e passando daí para o Ratinho Júnior, né, em 2019, que é um governo que está vigente, nós temos percebido um desmonte no Paraná, que, em última instância, ele está sincronizado, vamos dizer assim, com as políticas nacionais de educação. Me refiro ao período pós-golpe, 2016, o período aí em que Temer assume, não é? E depois passando para o Bolsonaro, né? Temos aí uma perfeita sincronia, não à toa que o nosso o secretário de Educação, Feder, fora indicado 2 vezes para ser ministro da Educação, o que não é pouca coisa no sentido de haver aí uma certa sincronia entre essas esferas, né? Então, bem importante. O primeiro ponto que eu destaco aqui é justamente o fato de nós vivermos uma espécie de democracia formal, né? Sem sujeito, né? Sem mais o debate de ideias. No caso do Paraná, isso é muito claro. Sem mais as equipes pedagógicas que, em gestões anteriores, foram tão importantes no processo da condução do processo escolar, né? Da escolarização como um todo. E aí nós percebemos justamente nesse eixo do desmonte, vamos dizer assim, da democracia, né, um rompimento, na verdade, do debate democrático, né, acerca das políticas públicas aí em educação. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo, percebemos uma total desresponsabilização do Estado, né, para com a coisa pública, essa ideia da res pública, a ideia daquilo que é público, né? Uma perda de direitos, né, fundamentais. Aí nós podemos citar 29 de abril de 2015, né, no governo Richa, toda a repressão que os professores do Paraná sofreram, depois a repressão dos estudantes no movimento Ocupa, e aí poderíamos citar um conjunto de outros eventos, né, que mostram esse desrespeito por parte dos trabalhadores e trabalhadoras em educação no Paraná, e não só, também dos estudantes e da comunidade como um todo escolar. E um terceiro aspecto desse desmonte é a privatização da gestão pública, né? Não vou me alongar aqui em razão do tempo, mas bem importante que, no caso do Paraná, isso tem tomado um vulto enorme, tem havido uma forte, né, tendência e presença, inclusive, desse processo da privatização, por meio principalmente do governo Ratinho em diante, com a presença do secretário de Educação, Feder. E um quarto aspecto decorrente desses é a precarização do ensino público, né? Ainda mais em tempos de pandemia, não é, em que nós temos aí a presença das atividades remotas, da educação à distância e de vários elementos que constituem esse novo fazer aí do ensino à distância.
Então, queria destacar, porque todos os textos, não é, do livro, de alguma forma, o eixo constitutivo, o construtor, vamos dizer assim, do conjunto dos artigos, tem como um problema central justamente essa questão, não se trata apenas no momento da pandemia, mas esse processo da pandemia, do isolamento social e desse sistema de aula, de ensino empurrado goela abaixo, de certa forma, um dos acabou sendo um fator fundamental, um dos elementos fundamentais, talvez, que deu origem a esse livro. Mas isso não quer dizer que ele trata só disso. Ele é uma espécie, poderíamos dizer, de um diagnóstico de época. Ele faz uma análise estrutural bem mais ampla, mas sempre partindo desses problemas que estão tensionados no cotidiano hoje, em sala de aula, no nosso fazer do trabalho em educação, em ensino, enfim. Então, eu queria, nessa segunda parte, então, justamente saudar os autores, parabenizá-los pela presença nesse livro. Esse livro está sendo organizado, ele é organizado pelos professores Bernardo Kestrin, Luiz Carlos Paixão da Rocha e Sebastião Donizete Santa Rosa, e eu também fui convidado a ajudar a organizar esse livro, que eu peguei meio no meio do caminho, mas tive a grata e satisfação do convite e aceitei compor também essa organização. E queria, antes de rapidamente situar os temas que estão presentes no livro, queria ainda dizer que, bem importante, o Geraldi, o João Vanderlei, que está aí presente, que falará daqui a pouco, poderá dizer isso com propriedade, muito mais do que eu, de que nós temos, ele deu uma espiada, ou leu, eu não sei ao certo, mas teve contato já com os artigos, o que é muito bom, ele poderá dizer melhor, mas o fato é que na leitura e ao fazer a apresentação do livro, eu me deparei com diferentes gêneros linguísticos, e é um pouco a área de especialidade do nosso colega e professor, poderá dizer, mas há textos assim um pouco mais acadêmicos, estruturados em uma perspectiva mais acadêmica, há outros que são mais ensaios, que têm uma escrita mais livre, há outras que são narrativas sobre vivências, experiências localizadas, há descrições e também apresentação de dados, tanto quantitativos quanto qualitativos, a partir de pesquisas feitas. Há muitas vozes de estudantes, muitas vozes de professores, de gestores, diretores. Então, não é um livro que surgiu do nada. Ele surgiu a partir de um trabalho intenso de pesquisa. Cada um produziu em forma de texto o seu conhecimento. Então, muito legal assim de poder ter contato. Não é um livro é um livro que tem um caráter mais militante também. Ele não foi feito para o João Vanderlei vai entender melhor o que eu estou dizendo. Não foi feito nos critérios aí nos critérios da CAPES, da produtividade da CAPES, mas foi feito na razão do substantivo, do sentido mais forte de divulgar um conhecimento produzido por autores e autoras, professores e professoras que estão na atividade, no cotidiano aí do trabalho. Então, levando aí para a finalização aqui das minhas colocações, eu queria apenas, então, rapidamente situar a obra, Eu faço uma rápida aí apresentação, cujo título, quer dizer, eu intitulei como Esquerda Volver, Posição, Enfrentar e Resistir, porque entendemos que a resistência não é uma palavra simplesmente, ela está no front, quer dizer, a resistência é com luta. Então, tentei traduzir um pouco esse sentido aí na apresentação. O capítulo 1 foi escrito por Luiz Carlos Paixão da Rocha, que tem por título a IAD,
no Paraná, uma crônica de morte anunciada. O capítulo 2, o papel social da educação em tempos de crises humanitárias, escrito pelo professor Pedro Eloy Heck. O capítulo 3, escrito por Romeu Gomes de Miranda, e a EAD imposta e a negação do aprendizado. O capítulo 4, escrito por Rogério Heck, tem por título Uma pedagogia em tempos de pandemia, a pedagogia da correspondência em Paulo Freire. O capítulo 5 tem por título Meia Boca, a gente já está dando aulas para inglês ver, certo? As atividades à distância no Paraná e o desrespeito ao direito à educação. Escrito por um conjunto de autoras e autores, Daniela Fernandes da Silva, Karina Lame Vianney, Paula Gueres Robles Campos Vaz, Rogério Nunes da Silva. O capítulo 6, intitulado Todos Precisam Estar Incluídos, escrito por Ana Paula. O capítulo 7, a pseudoeducação à distância nos tempos da Covid-19, sob a ótica dos docentes, escrito pela professora Silmara Quintino. O capítulo 8, escrito também por um conjunto de autores, Adriana Pelanda Gagno, Amanda Laís Monteiro Inácio, João Batista Martins, Mariita Bertassoni da Silva, Pedro Braga Carneiro, com o título Reflexões sobre Educação no Contexto da Pandemia. E o capítulo 9, que a professora Cláudia Galer escreveu, tem por título A Condição das Estudantes com Deficiência nas Aulas Paraná, Relato de Experiência. O capítulo 10, não é, quem vai pagar essa conta? É uma pergunta que Thaís Catarim, não é, faz ao escrever, então, né, sobre esse tema. O capítulo 11, EAD, a ponta do iceberg da precarização da escola pública, escrito por Josiane Cruz. O capítulo 12, precarização do trabalho docente no Paraná, desafios para o movimento sindical no contexto da pandemia, escrito por Acleilton Ganser. E também temos um pós-fácil, não é? Que fora elaborado pelos professores Bernardo Kestrin e Sebastião Donizete Santa Rosa, que tem por título Da Educação em Tempos de Pandemia, sobre onde estamos e onde queremos chegar como sujeitos da nossa história. Então, temos aí, pelos títulos, né, podemos perceber a riqueza desse material que nós teremos em mãos em breve, né, com uma ampla aí divulgação. Hoje é só um pré-lançamento, nós não temos o texto ainda editado, editorado, mas em breve ele estará em nossas mãos. Para finalizar, eu queria ainda dizer, a partir de Antônio Gramsci, autor bastante conhecido por nós, né, quando ele fala que o livro expressa um pouco esse sentido forte que o Gramsci mostra, né? Quando ele diz que acredito que viver, e aí nós podemos dizer que dentro do viver está o pensar, está o agir, não é? Significa tomar partido, né? Significa, em última instância, né? Traduzindo um pouco o sentido aí posto por Gramsci, o sentido de posicionar-se, né? De se colocar, não é, com um posicionamento que é público, não é, que é um posicionamento que tem um sentido de imanência também, porque traz, né, toda a vida, não é, toda a nossa vida está presente, não é, nesse processo de crítica que trazemos à tona por insatisfações, não é, que estão colocadas no horizonte do nosso trabalho. Então, bem importante, esse livro, ele é um livro, sim, com bastante conteúdo, com muita reflexão, com muito conhecimento. Ele tem um caráter também denunciatório, evidentemente, por ele ser tem um lugar da onde ele está sendo, né, enfim,
proposto, não é? E eu queria dizer, por último, que uma bela produção coletiva, né, que nós acreditamos muito, e diria que, de fato, é um diagnóstico, né, muito bem elaborado acerca, né, das políticas públicas do Paraná de hoje. Né? Mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade de poder participar de mais um projeto, desse projeto como sendo mais um importante projeto, não é, que coletivamente um grupo de professores e professoras, né, elaborar. Tá? Então, muito obrigado. Devolvo aí, então, a palavra para o Luiz Carlos Paixão. Obrigado, professor Geraldo. Mais uma vez aqui o nosso reconhecimento público do seu apoio a esse projeto, né? Não só o seu apoio, mas o seu trabalho para que esse projeto fosse concretizado. Né? É uma noite bem especial para nós hoje, está concluindo, né? Praticamente concluindo aí esse projeto, que se a gente pensar, né, em pouco tempo, né, parecia uma coisa difícil, em pouco tempo os professores, as professoras, com as suas aulas, enfim, seu trabalho, encontraram um tempo para pensar sobre a sua própria prática, sobre a política educacional. Né? Então, isso é uma coisa bem interessante. Quero também aqui já, mais uma vez, agradecer aos internautas que estão acompanhando, as internautas, várias pessoas mandando mensagem, parabenizando, né? Está aqui a Viviane de Cascavel, a Kátia, a Rita, a Ricardo, Paula, enfim, várias pessoas aqui que estão interagindo. Agora nós vamos passar para o professor João Vanderlei. Professor João Vanderlei Geraldo, primeiramente, nossa gratidão por aceitar o convite para estar aqui na nossa live. O professor João Vanderlei Geraldo sempre é muito disponível, né? Já esteve aqui algumas vezes no Paraná, né? E já não é de hoje, já há algum tempo ele trabalha aqui, acompanha esse trabalho de formação. E para nós é uma alegria muito grande, porque um dos primeiros trabalhos de formação, o primeiro trabalho de formação que nós iniciamos aqui enquanto coletivo APP Independente, foi com uma palestra do professor Geraldo, num seminário que nós fizemos, os educadores como os sujeitos do processo da organização do trabalho pedagógico, né, da prática pedagógica. E de lá nós começamos um programa de formar leitores e leitoras, né? E aí começamos, junto com o NESEF, junto com o DEPLAI na Federal, esse projeto de leitura, formação, e o professor Geraldo foi um grande incentivador, e nós começamos com a participação do professor. O professor Geraldo Vanderlei Geraldo, ele é professor, doutor pela Unicamp, né? Possui graduação em Letras, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Juí, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Linguística, doutorado também em Linguística, livre docência e análise do discurso, professor titular pela Universidade Estadual de Campinas, professor aposentado, colaborador visitante da Universidade do Porto, Portugal, e de universidades brasileiras a convite. O professor também faz parte do conselho editorial de várias revistas do país, enfim, tem uma trajetória de vida, de estudo e uma prática invejável que nos anima muito para continuar aí na caminhada. Seja bem-vindo, professor, e é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Okay. Boa noite a todo o pessoal, aos que estão nos acompanhando pela internet, e ao pessoal que vai participar ainda, os que já participaram. É bom estar aqui, é bom conhecer o Geraldo, depois de ter lido o texto de vocês. Eu tenho que cumprir, então,
uma obrigação de civilidade, que é agradecer à PT Independente pelo convite, ao Paixão, ao Boanerges e ao Sebastião, que em geral é o meu contato, porque foi meu aluno aqui na Unicamp, e cumprir esse dever de civilidade, eu preciso cumprir um dever de cidadania, pela anulação dos processos contra Lula. Agora eu posso começar. Eu vou pedir para o Paixão me dar um toque quanto ao horário, tá bom? Eu sou meio ruim de horário. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu li todos os textos do livro, tá? De fio a pavio, e eu vou começar, então, com uma citação, tá, de um aluno que está dentro do texto. Okay? Um absurdo que o governo fez. Tenho 11 anos, sou humano e não um robô para fazer tantas atividades. Comecei as aulas no dia 5 de maio, no entanto, agora tenho infinitas aulas de mais de 5 horas. Não vou dar conta. Posso repetir e sem falar do aplicativo que tem aulas e não são poucas. Então, essa é a fala da ponta. Tá? O livro está carregado dessas falas de ponta. Tá? Fala de ponta que eu estou dizendo é lá aqueles que deveriam estar recebendo um serviço público de qualidade e estão recebendo um arremedo. Eu queria dizer para os autores, tá, que foi com infelicidade que eu li. Com muita infelicidade. Tá, porque ele revela, tá, um projeto educacional, tá, que simplesmente está aí e que vai se aproveitar a pandemia para implementar. Então, na verdade, essa vontade do Renato Feder, eu não sei como pronuncia, um projeto que a gente precisa discutir. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, nessa minha fala, eu vou tentar ser rápido, tá? E de explicitar, na verdade, o que está, às vezes implícito e às vezes explícitos no próprio livro. Tá? Então, eu vou tomar, só que eu vou tomar questão de um outro lugar, tá? E pegando a questão de um outro lugar, eu vou começar aparentemente distante, mas bastante próximo do que chamamos hoje de EAD. Eu acho que a gente tem que começar a pensar, na verdade, sobre a relação entre a escola e a sociedade. Tá? E essa relação é fundante para nós. A escola que nós conhecemos, a escola moderna, a escola pós-iluminismo, digamos assim, ela aparece para legitimizar um conjunto de valores. Nós tivemos, durante a Idade Média, e até mais ou menos realmente ao iluminismo, mesmo durante o Renascimento, mas já desaparecendo, uma episteme, em que tudo se referia a Deus. E o que amalgamava a sociedade era, em verdade, a fé em Deus. Quando você começa um processo de laicização da sociedade, ao longo do período chamado de Renascimento e até o Iluminismo, o que nós temos? Nós perdemos o amálgama social. E foi necessário surgir uma instituição, que é a instituição da escola moderna, para reconstruir esse amálgama num conjunto que nós chamamos de conhecimentos compartilhados, supostamente universalmente. Isso, digamos assim, estaria já lá no começo do século XVII. Daí, 1620, na Didática Magna. Quer dizer, então você tem uma legitimação de valores, tá? E uma transmissão de um conjunto de conhecimentos para que as pessoas soubessem, digamos assim, que as coisas não precisam ser explicadas, tá? Não precisam ser explicitadas, tá, okay? Na forma
de fé ou de milagre. Todos nós sabemos, para usar um exemplo bem didático, todos nós sabemos que sabemos usar um interruptor de luz. Nós acendemos e apagamos a luz. Agora, como é que a força da água lá em Itaipu se transforma em claridade no interior de uma lâmpada? Tá? Pouquíssimos de nós sabemos. Mas nós sabemos que tem gente que sabe. Então, quanto ao conhecimento, na verdade, é essa substituição do milagre para saber que tem quem sabe. Não importa a gente efetivamente saber. Tá? O que efetivamente a escola acaba produzindo é esse valor de verdade na ciência, uma crença na ciência, uma crença de que as coisas não se dão por milagre. Quer dizer, então, historicamente, aquela escola que foi a escola da evangelização, que começa, digamos, com a escola dominical, vai desaparecer em nome da construção social, de um novo amálgama social, que é um sistema antropocultural de referências, tá, okay? Como categorias do homem moderno, tá? Para compreender o mundo. E compreender o mundo com outras características, com outras categorias, digamos assim, que não a redução à fé ou a redução a Deus. Tá? É óbvio que nós tivemos uma longa história nesse processo, ok? Mas ele vai ser fundamental, porque ele vai revelar uma relação triangular, tá, que é constitutiva da escola, que é o conhecimento, tá, e o conjunto de valores que ele traz, tá, e o professor e o aluno, tá, que são os agentes. Isso vai ser importante porque o projeto IAD tem que ver com essa relação. Tá? Ao longo da história, nós fomos estabelecendo diferentes pontos, os ângulos. Tá? Uma educação mais pensada em cima do conhecimento, etc. Okay? A educação pensada a partir do professor e, portanto, do processo de ensino e das relações de ensino, e a educação pensada a partir do aluno e, portanto, dos processos de aprendizagem. Isso dá uma longa história que eu não vou tratar aqui. Quer dizer, me interessa agora tratar, na verdade, aquilo que são as tecnologias que essa história também produziu. Quer dizer, a humanidade produz tecnologias. Conhecimentos têm materialidade concreta, tá, nos processos de retorno na produção. Quer dizer, você tem um jogo aí entre aquilo que nós estudamos e pesquisamos e aquilo que materialmente, tá, se processa, digamos, na produção material dessa própria sociedade. E, claro, a sociedade produziu inúmeros objetos tecnológicos. E a escola, enquanto instituição, tem dois tipos de tecnologias. Uma tecnologia que é aquela que é a adaptação, tá, do que existe fora da escola à escola. Quer dizer, o banco que existia fora da escola se transformou em carteira da escola. Tá? E a própria carteira da escola, a classe, eu não sei como vocês chamam aí no Paraná, tá? Teve mudanças históricas. Por exemplo, eu comecei a escola numa carteira que era para duas pessoas sentadas, um banco em frente, uma espécie de atril, tá? Que você podia levantar, pôr seus livros dentro, tá? E que ficava inclinado e que você lia ali inclinado e escrevia no atril inclinado. Tá? Agora, há tecnologias produzidas pela própria escola. As tecnologias produzidas pela própria escola, tá, são aquelas que a instituição foi produzida ao longo do seu tempo. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem que o quadro de giz é uma tecnologia, obviamente. Tá? E o quadro de giz, okay, quando foi usado pela primeira vez na Alemanha, por exemplo, os professores foram presos. Por uma razão muito simples.
o ensino, ou a escola, se processava com a aprendizagem da fala sagrada, dos livros sagrados ou dos livros sacralizados. E, portanto, não era uma coisa que se escrevia e se apagava. O que o quadro de giz introduz dentro da sala de aula? Ele introduz a possibilidade da palavra falada ser imediatamente escrita e lida, e mais, ser apagada. Quer dizer, isso tecnologicamente pensando no raciocínio das pessoas, isso é muito importante. Quer dizer, não é por acaso que os 4 professores alemães foram presos. Tá? Quer dizer, e é claro que esta tecnologia produziu, por exemplo, uma tecnologia de frontalização. À época do surgimento das escolas, né, a igreja tinha já uma frontalização enquanto o altar mor. Mas o sermão, por exemplo, era pregado no meio da igreja, no púlpito, e não lá na frente. Quer dizer, então, a fala, o rito era frontalizado, mas a fala não. A organização geográfica do espaço, por exemplo, que a frontalização produz também um formato de T. Quer dizer, no final da sala tem uma fila de carteiras que toma toda a parede. No meio tem um pequeno corredor e aí você tem um T. Tá? Quer dizer, o professor dá aula lá na frente, mas também circula pelo corredor. Hoje, com as carteiras, mesinhas, etc., até o circular, tá? Nesse pé do T, que sustentaria o T, tá? Não acontece mais. Quer dizer, o professor está se desaproximando fisicamente dos seus estudantes, como foi no passado. Tá? As aulas do passado eram dadas em púlpitos, mas também não tinha carteira, era uma grande mesa, e às vezes os professores e os alunos estavam ali naquela grande mesa. Tá? Eu e um colega da Alemanha, da Universidade de Siegen, estamos traduzindo um livro, vai ser uma história da educação, tá, mundial, a partir de imagens. Tá? Eu descobri esse livro escrito pelo Robert Haupt, tá? Que foi um diretor de ensino da Alemanha Oriental, publicado na década de 60, pouco conhecido no Ocidente. Tá? E quando eu descobri esse livro na biblioteca, eu fiquei encantado com ele. E aí combinei com o colega, quando estava dando aula lá, que a gente iria traduzir. Estamos trabalhando nesse livro há 3 anos. Tá? Mas vai sair. E aí você vê nas imagens esse funcionamento da escola. Agora, veja, para a relação triádica, sabe, tá? Os conhecimentos que se ensinam, por que eu chamei de valores juntos? Tá? E um conjunto só para afastar o valor milagre. Tá? É porque, na verdade, o que acontece é que o que se ensina na sala de aula não é o produto da ciência. Tá? E aí vem o primeiro grande valor que se produz no processo das relações de ensino e aprendizagem e na escola, que era aquilo que eu quero chamar de amálgama social necessário, depois da perda da episteme teológica, tá? Da explicação da vida, tudo pela teologia, ou por Deus. A ciência produz hipóteses de explicação. A transformação desses produtos em conteúdos de ensino passa por um processo de seleção primeiro, que é um processo de poder, que é um exercício de poder, então precisa saber quem é que está selecionando e por que razões está selecionando. Por exemplo, eu, lendo um dos textos do livro, fico sabendo que houve uma aula em EAD sobre o ensino do artigo definido, artigo indefinido e numerais. Poxa, depois de 1980, nós estamos em 2020, ou seja, 40 anos depois, uma aula imbecil. Eu não preciso nem assistir a aula para saber que é imbecil, porque o seu tema é imbecil. Tá? Quer dizer, você diz assim, não, mas a gramática tradicional
é da cultura. Bom, mas por que eu seleciono esse aspecto da cultura e não outro? Então, isso é um exercício de poder que seleciona. Mas aí ele produz um outro efeito de sentido muito pior do que isso. Aquilo que era uma hipótese no processo de reflexão e de produção científica é apresentado na escola como verdade. Tá? E apresentado na escola como verdade e sem história. Cada conhecimento não tem história nenhuma. Nós aprendemos como se sempre tivesse sido assim. Tá? De tal hora que, por exemplo, eu já estava dando aula de ensino superior. Eu sou um filho de analfabeto do interior do Rio Grande do Sul, nunca tive chance de só estudar. Quando eu vim para a Unicamp, uma das coisas que me surpreendeu foi descobrir, como eu vim como aluno do mestrado, descobrir que havia 120 doutores no Instituto de Matemática pesquisando matemática. Eu aprendi matemática como uma coisa pronta, acabada. A minha pergunta para um matemático é, afinal, o que é que ainda tem para pesquisar na matemática? O cara riu na minha cara, obviamente. Tá? Se você não sabe o que a gente tem por estudar. Então, veja, mesmo eu tendo me formado já no curso de letras, quer dizer, aí é que eu fui, quer dizer, quando eu tive que fazer a tese de doutorado, que eu fui estudar um pouco de aspectos mentais, aí eu tive que ir para matemática topológica e regionalidades, eu fui compreender um pouco mais a matemática e vi que eu não tinha preparo para continuar. Mas que tem coisas a serem descobertas. Então, veja, esta relação triádica, tá, ela é produto de um ato de poder, ao definir os conhecimentos que vão lá para a escola como conteúdos, e de um ato de efeito de sentido de verdade. É isso que eu chamo de valor. Nós, na ciência, quando produzimos descrições, são hipóteses do que nós fazemos. E nós sabemos que são hipóteses. Quem me dera ser um Newton para ser negado por um Einstein, ou ser um Sócrates para ser negado por um Geraldo. Pelos filósofos contemporâneos. Quer dizer, o conhecimento são hipóteses, são explicações que nós damos numa determinada época, portanto, tem sua historicidade. Tá? São hipóteses construídas. Então, veja, quando surgem as novas tecnologias, agora eu estou entrando para a educação à distância, tá? São TICs, chamadas TICs, TCI. Tecnologias de comunicação e informação. Tá? Elas não são tecnologias de formação. Elas são de informação. É claro que essas tecnologias que me trazem informações nos colocam um problema forte para o processo de formação e para a escola. Tá? Quer dizer, a internet, não adianta, né? Quer dizer, as tecnologias permitindo hoje a construção da internet, a internet, tá? Ela trouxe algo, por exemplo, que vai mudar nos direitos humanos. Tá? Nós defendíamos a liberdade de expressão. Hoje, nós podemos dizer que nós temos um direito à expressão. Porque quando nós defendíamos a liberdade de expressão, a gente também não, e que vamos continuar defendendo, tá? A gente não tinha os meios para se expressar. Hoje, qualquer um de nós pode fazer uma live, qualquer um de nós pode colocar na internet algo. É óbvio que há censura, okay, e que há controles, tá, sobre isso. Tá? Mas se expandiu enormemente o número de discursos disponíveis, de palavras disponíveis para nós lermos. Tá? Então, o mundo se, digamos assim, abriu horizontes quase ao infinito. E é óbvio que nem todo mundo está vendo essa live, nem todo mundo pode acompanhar todos os textos, mas estão aí. Quer dizer, hoje nós temos um direito à expressão. Tá? E nesse direito à expressão, é claro que, ao mesmo tempo, essas tecnologias, estamos dentro de um sistema capitalista de produção, de um capitalismo improdutivo, como é
a fisionomia do capitalismo neoliberal, ele é improdutivo, em que o capital gera capital sozinho, ok? Você tem processos de controle social através disso. Qualquer um de nós sabe disso. Nós, professores que entramos no estante virtual para comprar um livro mais barato, em função dos nossos salários, sabemos que logo depois começa a aparecer propaganda de livros na tela do nosso computador, no escrito. Basta você ter feito uma compra, ok? Quer dizer, então você tem enxurrada de textos, tá? Você tem enxurradas de possibilidades, você tem um direito à expressão hoje, tá? Que deve ser livre, expressão livre, okay? Mas que não pode ser fake news, que não pode ser mentiras, que tem que ser denunciadas, obviamente. Assim como um mau cientista, jamais a sua hipótese vai se transformar em conteúdo de ensino. Okay? Quer dizer, então, na existência da internet, você tem a possibilidade, okay, de uma informação à distância. Eu não chamaria nem de educação à distância, de uma informação à distância. Essa informação está disponível na internet. Quer dizer, essa disponibilidade das informações que estão em outro lugar e que não são mais recebidas na escola, colocam para a escola qual é o nosso papel. O novo papel da escola diante da internet. Não é transformar o processo escolar numa má internet. Em aulas tradicionais, veja, o absurdo que é pensar 5 horas aulas via internet para os alunos. Esse secretário de Educação é louco? Seus assessores são loucos? Isso é loucura. Ninguém aguenta uma live inteira. Então, essa informação à distância que nós podemos dar como aula, vamos pensar o seguinte: na internet tem um conjunto de coisas, então nós temos que pensar o que é a nova escola. A nova escola não é mais a escola que dá informações. A legitimação de valores da sociedade está sendo dada hoje por outros aparelhos ideológicos, só para usar uma expressão do Althusser, embora não seja estruturalista. Estão sendo dadas pela TV, por outros meios. E se a informação não é mais socializada na escola, qual é o novo papel da escola? Do meu ponto de vista, o novo papel da escola, enquanto instituição, temos sujeitos e inverter. O que eu estava apresentando num triângulo assim, bota de cabeça para baixo. Nós temos sujeitos, agentes, que são os professores e os alunos, que vêm para dentro de uma sala, que têm um vivido, sobre o qual podem construir um conjunto de perguntas e irem para a herança cultural. Veja que eu já não estou mais chamando conteúdos de ensino. Irem para a herança cultural, ver como é que se respondem a esses problemas, ou como é que se responderam aos seus problemas das suas épocas, os outros, para nós construirmos respostas para nós hoje. Isso, para mim, é que é a educação contemporânea. Muito mais a formação do sujeito instigante e instigador, na construção de uma contraconduta. A crítica eu gosto dessa definição do Foucault, a crítica é dizer, eu não quero ser governado do jeito que estou sendo governado. Ora, a EAD só pode ser ainda a escola lá do século XVIII de transmissão de informações. E não o lugar do encontro de pessoas que formulam perguntas sobre os seus vividos. Quer dizer, mesmo sendo um aluno que tem acesso. Então vamos lá. A EAD é possível? Em geral, as pessoas dizem, olha, a impossibilidade da EAD é a falta de acesso. Esse é um péssimo argumento para discutir a EAD. Veja, se o projeto político
um grupo representado para vocês na pessoa do Renato Feder, o Feder, tá? No Paraná. Tiver sucesso, tá? Breve não haverá mais contratação de professor. Os PSS vão perder seus empregos, 70 professores selecionados, equipes de professor, uma equipe de professor de química, outra de física, outra de filosofia, outra de língua portuguesa, vão dar as aulas que serão transmitidas. Ah, bom, mas aí as pessoas não têm acesso. Com a redução da folha de pagamentos até chegar a zero, em um mês, o Estado do Paraná pode entregar um tablet para cada ser vivente, inclusive os gafanhotos e as larvas. E pode pagar na segunda folha de pagamentos o Wi-Fi livre e universal em todo o Estado. Portanto, economicamente, no projeto neoliberal, tá, você tem um projeto de extinção do ofício de professor. Mas se entendemos que o ofício de professor é transmitir o conteúdo do ensino, que é aquele conjunto chamados de conhecimentos que transformaram os conhecimentos científicos, selecionaram e transformaram em verdades. O que está calma. E pior, no mundo contemporâneo ainda muito pior no neoliberalismo. Agora as coisas se chamam habilidade e competências. Não tem coisa mais imbecil no mundo. Agora eu tenho a competência de que eu sei o que é artigo definido e artigo indefinido. A ideia de trazer competências e habilidades, tá, que subjaz a ela é muito mais terrível. É terrível. Ela é assim, uma competência eu adquiro. Uma habilidade eu adquiro. Por exemplo, eu tenho a habilidade de teclar no meu teclado. Eu preciso continuar estudando para obter essa habilidade? Não. Obtida a habilidade ou a competência, se encerrou o assunto. Nós temos que recuperar para a escola uma palavrinha antiga que se chama estudo. E pensar que nós não temos alunos, mas que temos estudantes, que nós também somos estudantes. E quem estuda, toda vez que estuda, percebe que tem mais o que estudar. E é isso que é o bonito do pensamento. Quer dizer, eu posso pensar alguma coisa que está totalmente errada, mas a beleza de ter pensado é que vale. E aí eu corrijo. Mas isso é ser humano. Tá? Então, veja, pensar que não dá para fazer uma educação à distância por falta de acesso é bobagem. Agora, tem um outro problema econômico que é bem interessante. Querem fazer isso? Vão dar acesso para todo mundo? Está faltando outra coisa. Condições de recepção. Já que a informação, você tem recepção, não tem interlocução, não tem interação. O outro só recebe, ele é um receptor. Então, que condições nós oferecemos de recepção? Ora, como aparece no livro, tá? A casa tem 2 estudantes, tá? Mas só tem uma televisão. A aula vai ao ar ao mesmo horário. Qual dos 2 alunos será, qual desses 2 estudantes ou aluno, tá, será beneficiado? Um está numa série e outro está noutra. Quem vai assistir a aula hoje? Vão fazer por rodízio? E que condições de espaço, silêncio, não interrupção tem nessas casas? Que são produtos da desigualdade social. Portanto, para resolver o problema da recepção, querem implantar IAD, de informações, tá? Resolvam o problema social da distribuição de renda. Porque tem condições de acesso, não é só condições de acesso, é condições de recepção. É interessante observar, por exemplo, tem uma amiga minha de Porto, da Universidade de Porto, a Irene Cortesão, que, dando aulas pela EAD, recebe de volta a fala dos alunos, tá? e escuta, tá? Vê e escuta, tá?
A aluna dela está assistindo a aula na mesa, na cozinha, e a mãe está cozinhando. E a imagem da mãe cozinhando, e o barulho da mãe cozinhando, e da aluna falando, se dá ao mesmo tempo. Quer dizer, você tem uma invasão na privacidade. Mas você tem essas condições reais. Então precisa alterar as condições reais. Tá? Dentro de todas as casas. Okay? Por fim, tá? Só o que podemos ter por EAD é ensino. E ensino, tá, como, tá, entendido como transmissão de informação e não como reflexão sobre informações. Tá? Agora, se eu disser assim, bom, vamos fazer uma educação à distância, as vantagens da educação à distância, tá? Veja, ficará uniforme. Todos os alunos terão a mesma aula, mas individualizado, porque cada um vai ter acesso à hora que quer, etc. Desde quando o que é uniforme é bom? Tá? Quer dizer, nós vamos virar tudo uniformizados? Tá? Quer dizer, na verdade, por trás disso está o quê? A elevação ao máximo do individualismo. Quer dizer, eu uso o meu ritmo próprio, eu tenho acesso à hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero. Tá? É claro, aí o governo vai ter economia de espaço, tá? Vai ter economia, tá? Pessoal, tá? E vai poder vender para as imobiliárias os quarteirões onde as escolas estão situadas. Aqui em São Paulo, quando o Geraldo Alckmin começou a fechar escolas, que foi o que começou, tá, o Ocupa, os estudantes do ensino médio, tá, e concentrar em outras, era para deixar livres certos espaços da cidade de São Paulo e das grandes cidades para a exploração imobiliária. Porque aí aquele espaço será vendido, será privatizado, que está dentro da ideologia. Tá? Entendeu? Então, o que você tem nesse tipo de educação? Você teria a possibilidade de ter um ritmo próprio que eleva o individualismo lá em cima, que já está, tá? E sendo assim, não, mas o estudante escuta uma aula, se ele não entendeu, ele revê a aula. Olha, mas rever, pela repetição, não se aprende. Eu posso decorar, eu posso assistir milhares de aulas. Agora, veja que é diferente reler o mundo. Ler e reler o mundo com perguntas. Porque cada leitura é criminosa em relação à leitura do outro. E a leitura que você fez enquanto o outro no outro tempo. Tá? Porque rever as suas leituras é um processo de desregramento, de construção, digamos assim, okay, de sentidos e de contracondutas. Tá? Vejam, por exemplo, quantos sentidos nós podemos dar. Tá? Então você tem aí milhares de sentidos que podem ser feitos. Agora eu me pergunto, tá ok, os professores de área de ciências que estão dando aula lá na secretaria gravando aula, por acaso estão discutindo a diferença entre vírus e bactéria? Que é o que mais importa nesse momento. Não importa se é uma criança de 10 anos e não está no conteúdo programático, do que vocês chamam aí de crepe, né? Não existe geração espontânea. Ok. Então, como surge um novo vírus no mundo? Porque não há geração espontânea. Se nesse momento os professores de ciência não estão dando estas informações, pondo isso como discussão, estão fazendo não só uma educação de improviso. Eles estão fazendo, sim, isso eu tiro lá do texto do Paixão, ok? Estão fazendo, na verdade, tá, uma informação sem alma e sem afeto, com desconforto e sofrimento. Isso não se chama ação pedagógica. Isso se chama ativismo pedagógico. Tá? E ativismo pedagógico é para fazer o desnecessário, tá? Que é transmitir informações que estão disponíveis em outros lugares.
por melhor que você seja como professor, tá? Na sua área, ok? E mais que você conheça na sua área, um chip tem mais informação do que você tem. Tá? Quer dizer, o que nós temos que trabalhar é outra coisa. A minha mulher usa uma expressão que eu gosto muito. Tá? Quer dizer, você tem uma juventude que tem todas as informações disponíveis. Okay? Portanto, eles estão obesos de informações, mas estão anoréxicos de reflexão. Tanto que você vai ver aqueles jovens dos Estados Unidos fazendo uma festa, ok? Concorrendo para ver quem é o primeiro que vai pegar coronavírus. Ou a imbecilidade da menina fazendo gravações no Leblon. E outra da mulher atacando, tá, o vigilante da saúde. Essa gente não pensa. Elas podem ter informação do que é o coronavírus, etc., mas não pensam. Tá? Porque nós estamos num mundo, e agora para concluir, em que há uma esclerose da sensibilidade. Tá? Quer dizer, nós construímos na modernidade um mundo da racionalidade que jogou para o lado a sensibilidade. Tá? Possivelmente, uma terceira episteme, um terceiro momento, uma outra era, terá que recolher do lixo a sensibilidade e juntar razão e sensibilidade, porque não se joga fora a história, nem se joga com a água do banho do bebê, o bebê fora. Okay? Juntar racionalidade e sensibilidade para construir uma nova perspectiva, que para mim tá, tem um nome trazido pelo velho barbudo, tá, que é Marx, que se chama historicidade. Okay? Quer dizer, então, pensar a historicidade na escola, a partir do que nós estamos vivendo, formulando perguntas, é mais importante do que dar um conjunto de informações. Essas estão em outro lugar e disponíveis na internet. Quantas vezes nós estamos dando aula e um aluno pega o seu telefone e diz: não, professor, é isso. E nenhum problema. Tá? Isso se chama de buscar informação. Isso não é nenhum problema com o professor. Quando eu comecei a dar aula, a primeira aula que eu dei na minha vida, aos 19 anos, em 1966, tá? Portanto, vocês não eram nem nascidos, tá? Eu tive um aluno, que era um adulto, era um curso noturno, que levava para dentro da sala de aula uma enciclopédia, botava embaixo da classe e me fazia perguntas da enciclopédia. Eu aprendi imediatamente a dizer: não sei. Quando eu vi que ele tinha uma enciclopédia, eu digo: olha a enciclopédia para nós, eu já disse para todo mundo aí o que é. Ter essa humildade é fundamental para o professor. Tá? E voltarmos a ter sensibilidade, enxergar o outro, os sujeitos que estão conosco. Tá? E os sujeitos que estão conosco são sujeitos históricos que podem tomar adiante a história. Eu quero uma escola presencial, uma escola em que haja olho no olho, em que haja abraço e em que haja perguntas e não respostas. Nós temos dado excesso de respostas para os nossos alunos sem pergunta nenhuma. A EAD só pode dar respostas sem haver perguntas, porque nós temos que ensinar para os alunos a formular perguntas. É isso. Muito obrigado.